Noite, hoje está aqui para mais uma conversa, né, mais um bate-papo aqui no nosso canal, no nosso IG Belfort Roxo. Hoje a gente vai falar com uma artista super especial da nossa cidade, que é a Shirley Gal. Vamos esperar ela entrar. Para vocês que já estão entrando aqui e estão participando, sejam muito bem-vindos, né? E lembrando sempre, né? Segue a gente lá no nosso canal do YouTube também. O link está na nossa bio aqui no Instagram. E lá vocês vão ter acesso também a todas as lives que a gente já fez. E aqui também vou indicar para algum amigo, né, algum parente. Sejam todos bem-vindos, Aline, Jadilson. A Shirley já está aqui online. A gente já vai entrar aqui com ela e bater esse papo bem bacana, falando um pouco sobre arte. Quem não gosta de arte, né? Ontem a gente falou sobre terapia. E a gente comentou ontem na live de terapia com a Verônica sobre a arte como terapia também, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre o trabalho da Shirley, que vai ser exposto fora do Brasil. Tem muita coisa bacana rolando aqui em Belfort Roxo, né, com o pessoal da cidade, né, com os artistas da cidade, e a gente vem trazendo isso aqui aos poucos para vocês conhecerem um pouco do que rola aqui na nossa cidade. Beleza, pessoal? Boa noite, Jadilson. Salve, João Pessoa, na Paraíba. Pô, que legal a gente saber que a gente está lá no Nordeste. João Pessoa é a terra de alguns parentes meus lá. Eu acho uma terra linda, né? Seja bem-vindo, Jadilson. A Virgínia já está por aqui. Vou dar aqui um convite para a Shirley, pessoal, para a gente começar a conversar, bater esse papo aí com essa nossa artista local daqui de Belfort Roxo. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Oi, Shirley. Oi. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Ficar melhor aqui. Estou todo descabelado hoje. Você me perdoa. Ajeitar o boné aqui para ficar melhor. Pode falar a verdade? Eu vou encerrar agora, eu vou sair, porque seria falta de respeito minha continuar isso com você. Eu estou assistindo uma aula, na verdade. Eu estou assistindo uma aula agora também, ao vivo. Pessoal, desculpa, vou ter que sair agora, porque eu vou participar de uma live, não tem como ver depois. Eu vou sair aqui, né? Vou deixar aqui, vou desligar aqui. Eu sou da área do turismo, né? E aí o Ministério do Turismo está fazendo um curso bem legal para os guias. E aí eu estou acompanhando aqui, mas já está perto de acabar também. E vai ficar salva, né? Ficar gravada pelo StreamYard, depois a gente acessa lá o... E a minha também, depois de passar na plataforma. O bom da modernidade é isso, né? Da tecnologia. Pois é. Eu até brinco, né? Que, assim, o Wig Belfort Roxo, eu digo, o pessoal já pergunta, mas o Wig Belfort Roxo é um podcast? Eu falava que não. Hoje em dia eu digo que a gente é um podcast virtual, totalmente virtual, né? Porque a gente tem todas as entrevistas que a gente não tem o cenário, né? Uma coisa pronta, um estúdio, né? Mas também por causa da modernidade, isso facilita, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de chegar nos locais e aqui a gente consegue fazer cada um no conforto do seu lado, do seu espaço, assistindo aula até o último minuto, né? Modernidade ajuda, né? E aí a gente, quando começou a fazer esse trabalho, né, de entrevista, né, foi justamente para poder, né, integrar melhor as pessoas, né? E a modernidade com certeza vai ser bastante a gente nisso. E, enfim, estamos aqui hoje. Eu já perdi até as contas de quantas entrevistas a gente já fez aqui no canal, né? E sempre é uma novidade que a gente aprende, a gente traz aqui para o pessoal. E eu estou muito feliz, feliz demais, porque hoje a gente vai entrevistar a Shirley. Eu conheci a Shirley, pessoal, no lançamento, né, do livro de Sarau Afro-Indígena na Casa de Cultura. A gente bateu um papo, conversou. Não, foi lá ou foi Não, foi no seu aniversário. Grupo? Foi no meu aniversário, é verdade. Agora eu não estava aqui, não foi. O grupo foi antes, tá certo. Foi no meu aniversário. E aí acabou que a gente se encontrou depois, né, lá no lançamento do Sarau Indígena. E aí a gente foi conversando, a gente pegou os contatos, fizemos amizade, e a gente descobri que a Shirley é uma artista incrível, que eu já sou fã do trabalho, né, já de antemão aqui. Na verdade, todo mundo que eu trago aqui, eu sou fã do trabalho dessas pessoas, né? Eu sempre trago pessoas aqui que eu admiro, né? E eu acho que é importante que você da Forrochense, você não da Forrochense acompanhe a gente, conheça o trabalho dessas pessoas. E a Shirley é uma dessas pessoas que está despontando, está crescendo, está ganhando literalmente o mundo, e eu precisava trazer ela aqui, tive que convencer ela a fazer essa entrevista,
que a Sheila é uma artista incrível, mas ela é tímida, né? Mas hoje a gente vai quebrar esse gelo aí com essa entrevista, espero eu. Vai correr tudo bem. E é isso. De antemão, já quero te agradecer, Sheila, por participar e aceitar o nosso convite. Nossa, eu que agradeço você por ter insistido, né? Porque eu estava totalmente relutante para fazer isso, né? Eu pensei, não, pelo amor de Deus, eu vou participar ao vivo. Você falou alguma besteira. Se eu não conseguir falar, porque normalmente acontece isso, né? De eu travar e não conseguir sair uma palavra direito da minha boca, quando eu estou muito nervosa. Mas fica à vontade que eu falo bastante, então. Pois é, por isso que a gente se conheceu pessoalmente, porque a gente estava num ambiente propício para a gente conversar e você é bastante falante, né? Então, casou. O pessoal que está entrando, vocês ficam à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Sheila, fazer um comentário, fica à vontade, comenta aqui embaixo que a gente vai lendo ao longo aqui da nossa entrevista, tá bom? Lembrando também, né, que a gente vai ficar salva, essa live vai ficar salva no nosso Instagram junto com o da Shirley, e posteriormente a gente salva lá no YouTube também, porque a gente consegue universalizar, né, o acesso a todo mundo, já que o Instagram você precisa ter uma conta para poder ouvir. Mas vamos lá, hoje a gente vai conversar com a Sheila Legal, que é uma artista autodidata, né, ela trabalha basicamente com telas, né? Dá para ver ali atrás, né, no fundo ali, o cenário dela, né? São telas abstratas, né? São abstratos líricos, então tem toda uma poesia nessas pinturas, não é só a tinta, pincel e tela. Tem sentimento, tem emoções, tem tudo isso agregado, e isso aumenta o valor, né, significativo dessas peças, porque a gente não está falando só de um trabalho mecânico, né? A gente faria uma impressão, a gente está falando de sentimento, de emoção, de arte pura, né? E esse é o trabalho que a Sheila vem fazendo desde os 15 anos, né? Que ela começou bem novinha. A Sheila é novinha também, né? Não faz tanto tempo assim. Eu acredito que não faz tanto tempo, não. Mas, mais de 20 anos, né? Uau! Sério? Sério? Tenho 37. Eu achei que você era mais nova. Que bom. Mas é bom saber que você já tem 20 anos de estrada, 20 anos de carreira, né? Isso só reforça, né, que o seu trabalho está aí ganhando cada vez mais espaço, não é à toa, né? Você não começou ontem, você já tem uma trajetória aí. E a Shirley também é poetisa, pessoal. Ela escreve também, além de pintar poesia, ela escreve poesia também. E eu não combinei isso com ela, mas eu vou pedir agora. Se você tiver algum texto fácil, acesso aí, quiser declamar, tá aberto, tá livre, tá? Fica assim, eu joguei pro vento, tá? Vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá, Shirley. Quando você começou, né? Eu sei que você começou com 15 anos, né? Mas como foi para você o início, né? Entrar no mundo das artes, assim? Você sempre teve essa inspiração, essa veia artística? Isso nasce dentro da sua casa? Sua família te apoiava? Como é que foi esse início de se tornar uma artista, né? Eu, quando vou lembrando, eu sempre lembro desde a época da escola, no jardim de infância, que eu, por exemplo, uma lembrança que ficou muito gravada na minha cabeça foi um desenho de Natal que a gente tinha que pintar, né? Papai Noel com roupa vermelha e tal. E eu me lembro que meu primo, ele veio, ele que me buscava, porque ele morava do lado, e ele veio me buscando, porque eu já estava demorando muito, estava saindo atrasada. Ele, por que você resolveu pintar o Papai Noel a roupa do Papai Noel de verde? Era um verde brilhante. Bem forte, bem escuro. E eu não queria que, porque eu sou também perfeccionista, eu não queria que tivesse nem um pedacinho ainda branco. Então eu estava ali minuciosamente pintando a roupinha dele de verde. Então, assim, eu sempre acabo lembrando desses pequenos detalhes, assim, coisas desde o início que eu tentava fazer diferente. Eu não sei se você deve lembrar também, tinha uns papeizinhos dentro da bala da Ice King, se não me engano, Free Gels. Tinha uns desenhos. Aí eu comecei a desenhar realmente, acho que tinha uns 13, 14 anos naquela época, que aí me deu gosto de desenhar. Eu falei assim, nossa, que legal. E aí foi quando eu resolvi fazer aula de desenho na Casa de Cultura, daqui de Belford Roxo. Ah, que legal. E aí lá eu fiz, acho que, umas 5 aulas. E depois, lá mesmo, me encaminhar, assim, o professor era meu primo na época, e ele falou assim, nossa, Shirley, vamos fazer aula de pintura em tela? Eu falei assim, eu não sei, quem sabe? Aí eu comecei a fazer, porque ele insistiu também,
E a primeira aula eu amei, amei demais, porque ele me deu assim, um desenho para fazer, que era de, acho que um sol no céu, né? E aí já me deixou livre, e saiu um sol abstrato, mas ficou muito legal. E daí começou, né? Foi com acho que uns 16 anos, 15, 16 anos que eu comecei a pintar, de fato, em tela, que eu tomei gosto para isso, que eu entendi que eu gostava disso. Porque eu sempre gostei de todos os tipos de arte, né? Balé, teatro, mas isso daí era o que eu gostava muito de fazer, realmente. Era fazer arte, né? E isso, quando você começou, né, já a expressar isso, assim, como que foi para sua família, né? A receptividade, né? As pessoas brincam muito, né? Que ninguém quer ter um artista na família, né? Mas Uhum. como é que foi a sua família, assim, essa recepção? O pessoal falou, ah, filho, não. Pintar, não, né? Vai virar advogada, vai virar médico. Como é que foi isso? Assim, teve uma boa abordagem, porque eles gostam, minha mãe também, ela gosta de fazer um artesanato, pintar alguma coisa, ela Ah, está sempre procurando bacana. fazer alguma coisa. Meu pai, ele é lanterneiro, só que ele sempre, eu lembro que sempre quando ele voltava do trabalho, ele queria fazer alguma coisa, ele tinha um quartinho com ferramenta e fazia mesa, cadeira, tudo de madeira. Então, aí depois que ele se aposentou, ele foi fazer coisas com ferro. Então, assim, a arte está na família um pouco, só que não como profissão. Não foi bem aceito, bem visto como profissão, como trabalho. Por isso que eu só acabei trabalhando com trabalhos convencionais, né, até alguns anos atrás, e a arte ficou sendo só um hobby mesmo. Como trabalho eu não podia fazer, não. Porque era o que eu queria ter feito desde a adolescência, mas não podia não, porque senão é aquele papo, né, todo artista não dá, morre de fome. E como foi essa transição para você, né? De sair do convencional e entrar mesmo de cabeça no mundo da arte, falar, não, a partir de hoje eu quero viver disso, eu quero me dedicar mais a isso. Porque é muito legal quando você tem, né, na família já o pessoal que tem esse desejo pela arte, né, pelo artesanato, pela apreciação da arte. Isso com Uhum. certeza ajuda muito, né, no desenvolvimento, né, desses trabalhos que você vai fazendo, que você vem fazendo. Sim, é. Assim, quando foi um processo muito grande para eu decidir entender que eu queria realmente como eu iria fazer, né? Porque você tanto ouve e pensa isso, que você tem que fazer o que todo mundo fala que você tem que fazer. E aí, para você eliminar esses pensamentos da sua cabeça, é um processo muito grande. Uhum. E eu tenho um filho, né? Ele tem 17 anos agora. E aí ele já estava, já acho que com uns 13 anos, não, mais ou menos isso. Aí eu completei 33 anos. Eu falei assim, caramba, eu tô com 33 anos e eu não tô fazendo o que eu quero. Não gosto do meu trabalho, tá me irritando de ir todos os dias para lá porque eu tô perdendo meu tempo. E eu não tô fazendo nada de interessante para mim, que eu queira fazer, que me dê ânimo de acordar e sair para fazer, né? Então, foi um processo, assim, de acho que uns 2 anos, eu pensando sobre isso, aí foi onde eu decidi, acho que cerca de 2 anos atrás, falei assim, não, eu quero fazer isso realmente, é isso que eu quero como trabalho, e aí foi onde eu comecei a me dedicar e procurar cursos para me especializar mais e para a gente, hoje em dia, tudo você tem que fazer, está se adequando à internet, né? Como vender na Sim. internet, e aí eu já fui procurando cursos para essa área também. E também um pouquinho para eu me desinibir, né? Porque eu não sou muito de falar. Não sei se está parecendo, mas eu não sou muito comunicativa, né? Mas esses cursos, eles me ajudaram bastante para eu conseguir me comunicar um pouquinho melhor do que eu Mas é o que eu te fazia falei, você antes. tem que ir acostumando. Oi? Mas é o que eu te falei, você tem que ir acostumando, né? A partir de agora, cada vez Sim, mais, com sim, consciência, com certeza, na verdade, que o seu trabalho vai cada vez mais ganhar mais visibilidade e é um processo, né? Obviamente, né? Não é do dia sim. para noite que você perde a timidez e vai sair falando com todo mundo o tempo todo assim. Eu não vou negar pra você que a primeira live que eu fiz aqui no Instagram eu estava extremamente nervoso. Eu tentei não transparecer, mas eu tava pingando suor de nervosismo.
E a ideia era minha, então eu não podia fugir. O que é pior. Pois é. Mas eu li até esses dias uma coisa, uma frase que é: se você não está nervoso por algo que você vai fazer, é sinal de que você não está fazendo algo interessante. Então, Faz todo você não sentido. está saindo, o lance que todo mundo fala, né? Você não está saindo da sua zona de conforto. Então, você está ali, vai continuar na mesma, né? Então, esse Verdade. friozinho, liga, esse nervosismo, é uma ansiedade boa, né? É verdade. Eu sempre, tipo, eu já estou muito mais à vontade na frente da tela, né? Eu já consegui entender que eu até falo com as pessoas às vezes para tentar deixar as pessoas mais calmas, né? Finge que é uma chamada de vídeo comigo, né? Você está conversando, uma chamada de vídeo, e ignora que tem gente assistindo, que está comentando e tal, e aí a gente fica um pouco mais à vontade, né? E essa ideia de fazer na sua zona de conforto, no seu próprio espaço, né, te deixa um pouco mais relaxado. Então hoje eu consigo ficar mais relaxado, mas eu não fico aquela ansiedade, eu fico ligando para as pessoas antes, minutos antes, sabe? De entrar ao vivo, tá Uhum. tudo certo? Porque fica, né, esse nervosismo assim, né, de será que vai dar tudo certo? Será que o pessoal vai gostar do assunto, da temática? Será que o convidado vai ficar à vontade, né, para poder conversar? Então, assim, gera toda essa leve tensão, mas é uma ansiedade super gostosa e que Sim. prova pra gente mesmo que o que a gente está fazendo é legal e é satisfatório, né? Uhum. Verdade. Pessoa que tá entrando, Verônica entrou aqui. Verônica, a gente teve entrevista com ela ontem, né? Verônica tá É, sim. aqui online com a gente também. O Aham. pessoal que está entrando, obrigado, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente está no início aqui do bate-papo com a Shirley. Ela está contando um pouco agora como foi, né, o início dela, né, na carreira de artista plástica, né? Você só pinta, e eu falo só como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Mas, mas você, além de pintar, né, e escrever, você desenvolve algum outro tipo de trabalho artístico, como escultura, ou artesanato, alguma coisa assim do tipo? Por enquanto, não. Eu estou pensando em começar a entrar no universo da escultura, talvez. Eu estou pensando bastante sobre isso. Estou sentindo Eu pergunto por chamado. quê? Oi? Eu pergunto por quê? O tipo de trabalho que você faz, né, as obras que você faz, por serem abstratas, não sei, eu sinto que talvez uma outra forma de expor essas suas ideias em escultura seria muito incrível, seria muito genial, assim, né? Então, eu pergunto por isso, né, porque eu consigo visualizar isso, o seu trabalho, numa Ah, forma que legal. física, né, assim, poder palpável. Então, eu faço a pergunta porque eu tenho essa visão do seu trabalho, né, que eu acho que seria bem legal. E Sim, aí, acho que eu estou estudando bastante sobre isso. Eu também tenho essa mesma visão de que vai ser assim, bem interessante, que uma coisa vai conversar com a outra, né? Eu tento sempre unir, né, a poesia com as telas que eu faço, principalmente as que eu estou fazendo agora, né, hoje em dia. E eu acho que a escultura ela vai linkar mais ainda o trabalho. Vamos né, conversar muito bem. a poesia com a tela, a poesia com a escultura, né, as formas Sim, que a escultura sim. pode, as formas poéticas que a escultura pode atingir, né, eu acho que vai ser um caminho muito bacana. Eu faço votos que você engaje na escultura. Sim, com certeza. Pra gente ter mais coisa bacana para assistir, né, para poder apreciar o trabalho da Shirley. Pessoal, a gente está aqui hoje conversando com a Shirley Legal, né, que é uma artista plástica aqui de Belfort Roxo, que vai ter uma obra exposta no, esqueci o nome agora, o nome não, o número, é o oitavo salão, É o oitavo Salão de o Arte oitavo salão, né, de o oitavo salão Liechtenstein. de arte brasileira, né, então assim, vai ter grandes artistas lá, e a Shirley é mais uma grande artista que está lá compondo, né, esse acervo incrível lá em Liechtenstein para o mundo, né, poder assistir a obra de Belfort Roxo, dos artistas de Belfort Roxo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Antes a gente vai fazer um pouco uma trajetória, né, da Chile, né, das exposições que ela já participou, de algumas obras que ela já tem. A Denise está pedindo um autógrafo seu, porque ela é sua fã, está dando um oi também. Denise, eu também quero um autógrafo dela, porque eu também sou fã dela. Hoje você tem já algumas obras, né, que são, acho que, bem conhecidas, né? O Limbo, eu acredito que talvez seja a sua obra-prima, talvez, até agora.
não sei se eu estou falando certo, mas eu sou apaixonado pelo Limbo, pessoal. É uma obra incrível da Shirley, que já esteve exposta em grandes locais. Eu queria que você falasse, antes de falar sobre o Limbo e a exposição dele, né? A sua primeira exposição aconteceu quando? Foi Você uma lembra? pequena exposição no início desse ano, foi no Leme Tênis Clube, aqui no Rio. E qual foi a temática de lá? Quais foram as obras que você levou para lá? Foi, o Limbo ficou lá e, se eu não me engano, essa daqui, Uhum, essas duas aqui de cima, as três, né? Essas sim. três aqui. E o Limbo. E Que como aí foi para faz. você, e como foi você participar de uma exposição a primeira vez como um artista, num local legal, assim, com a visualização das pessoas? Como foi essa emoção? Nessa foi uma. Eu não tive uma interação muito grande, não, porque eu deixei. Ela ficou exposta lá durante um mês, mais ou menos, mas eu não tive a mesma interação que eu tive na de São Paulo, que eu passei lá fiquei durante a abertura, que lá eles não fizeram, porque no Leme Tênis Clube eles sempre colocam algumas obras que são expostas, né, no espaço Uhum. deles, tanto no jardim, com esculturas, como no restaurante, tem telas, tem esculturas também, eles sempre estão dando abertura para isso. Então, assim, foi uma exposição pequena para eu ter a mesma, como é que se fala? Perder a vergonha para eu fazer a minha primeira exposição de fato, para ter Que foi essa em São coragem, Paulo. que foi a de São Paulo. É. E como é que foi essa exposição lá em São Paulo? Foi aonde lá? Foi no Mercury, em Pinheiros, no Hotel Mercury. E como é que foi lá a exposição, a abertura do evento? Quais obras você Não, levou para lá também? foi muito legal. Nessa eu só participei com a Limbo. Foi muito legal assim, porque eu fui para a abertura, conheci outros artistas bem interessantes, bem legais, conversei direto com o responsável da exposição, que é Expo Arte São Paulo, que é idealizador também da Art Lab Gallery, e foi bem interessante, assim, também pelo feedback que as pessoas que estavam entrando sobre a obra, né, estava olhando a obra, feedback que eu estava tendo deles, do curador também, me perguntando sobre o trabalho, se tinha sido intencional a maneira como eu fiz, o rosto, né? Que foi uma das coisas que ele perguntou para mim. Foi intencional ou foi assim, totalmente por acaso? Que quando você anda para lá e para cá, parece que está olhando, mas só que ela não tem olho, né? Não tem rosto, basicamente, né? Só a figura. E eu, quando eu falei que realmente tinha sido a intenção, que tivesse essa visão, né? De que Televisão, tem né? alguém te acompanhando, aí a galera pirou um pouquinho assim a cabeça, né? Mas foi bem Nossa, interessante por causa disso, porque tem esse contato com as pessoas, de vir conversar com você sobre o seu próprio trabalho, né? Foi, assim, bem diferente para mim, porque eu não estava acostumada ainda com isso. não à toa o Limbo ele é tão exótico, né? Ele é tão diferente, ele é tão enigmático, né? As pessoas. Eu costumo aqui falar que com ele ou você gosta muito dele ou você se incomoda demais, né? Ou você não gosta. O espaço abstrato está dizendo que ainda vai comprar o Limbo, né? Que é uma tela muito que ele é muito fã seu. Espero comprar o Limbo antes de você, tá? Abstrato Espaço. Eu espero, tá? Não, e realmente, eu acho que essa sua fala sobre o limbo, né, sobre ou você ama muito ou você se incomoda, eu acho que até o fato de você se incomodar com o limbo acaba te levando a algum sentimento com ele, né? Seja de um amor repulsivo, né, ou seja, talvez de um incômodo absurdo, né? Porque o limbo, pessoal, ele é uma obra, né, que tem, como a Cecília falou, ele não tem um rosto definido, né? É uma figura humana, eu posso dizer. Sim, é nós. É uma figura, é uma figura humana, né, com várias técnicas de artes plásticas que ela aplica.
nessa tela, nessa obra, e ele causa realmente, é um sentimento estranho, né, de definir, assim, né? Você se incomoda com o limbo, mas ao mesmo tempo você acaba se identificando. A temática do livro, né, que você tem uma descrição que você fez sobre ele, né? Você podia falar, porque eu acho que aí talvez as pessoas consigam entender melhor do que a gente está falando. O Limbo, ela foi feita para... Como eu posso explicar agora? Para te fazer refletir um pouco sobre a vida, né? Eu gosto de trazer sempre essa questão de você refletir sobre os sentimentos que a gente traz. Por isso que muitas vezes incomodam as pessoas, né? Porque não é... eu não falo nessa obra só do bem. A gente fala do bem e mal. Por isso o nome dela, né? Você está ali no meio termo. Você não tem muita coisa boa. Você está sendo queimado vivo realmente, porque tem aquelas partes escorridas, né, do rosto dela. Você está sendo queimado vivo com os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, que você não consegue lidar com aquilo. Mas você está procurando um caminho. Eu acho que é isso que encanta no limbo. Essa busca, né? Ou você busca entender o limbo, ou o abstrato está dizendo que o incômodo é exatamente o que a obra passa, né? Ele gosta muito. A arte é para causar reflexão, é isso, né? Você Sim, busca sim. refletir, você busca não se incomodar pelo incômodo que ele está te causando. Eu acho que a beleza da arte é isso que o abstrato espaço está comentando, né? É causar Sim, essa reflexão, você parar, observar e sentir, né? Realmente deixar a obra te tocar, te fazer sentir algum sentimento, alguma sim, sensação, sim. independente de qual seja, né? A minha intenção com a arte não é fazer um quadro assim, nossa, que quadro lindo, e a pessoa passa. Não, eu quero exatamente isso. Nossa, que quadro diferente. Aí a pessoa tentar buscar algum sentimento, algum tipo de reflexão, algum pensamento sobre ela, para realmente entrar de cabeça na obra e não apenas, bonito, tá, fui. O bonito não, não generalizando, né? Mas o bonito acaba passando despercebido entre outras belezas, né? Sim. O É igual diferente, ele chama a atenção, ele marca. pessoas bonitas também. Você vê muita gente bonita. Ai, meu Deus, que bonito. Tá, ok. Não tem mais nada, é só a beleza. Não traz mais nada. Sim. Por isso que é bom não ser bonito. Porque aí a gente traz um pouco mais de coisa. Eu queria falar um pouco agora também, né, sobre essa nova obra, né, que é inédita, né, que você fez especificamente para esse salão, Salão de Arte Brasileira em Liechtenstein, que deixa eu ver aqui que eu anotei o nome para não esquecer. É Not Just Again, certo? Certo. Como foi para você receber esse convite, né? Como que você se sentiu assim? Você já teve obra sua exposta internacionalmente antes, não já? Não, ainda não. Não, Essa é a primeira não. vez. Essa é a primeira vez. E como foi para você receber esse convite e ter que desenvolver uma obra específica, né? Porque tem uma temática, né? Voltada lá para Uhum, o salão. sim. Conta pra gente como foi um pouco esse panorama aí do convite, de cair a ficha. Como é que foi isso tudo? Conta pra gente. Começou com um artista que eu fiz, o curso voltado para artista, né, de marketing para artista, e que eu fiz ano passado, é o Bruno Portela. É um ótimo artista, que eu admiro muito o trabalho dele. E ele foi convidado para ser o curador dessa exposição. E quando ele colocou essa informação no Instagram dele, eu imediatamente já me interessei, porque eu já fiz curso com ele, fiz uma mentoria com ele, e seria uma pessoa, algo totalmente confiável. Então, eu entrei em contato, mandei e-mail, fiz inscrição. Eu tinha que mandar o portfólio com as minhas obras, um pouquinho da minha biografia, da minha história. E eu fui aprovada, depois de alguns dias. Foi uma curadoria dele com a Petra Bicho, que é diretora do Museu da Suíça. E aí, quando eu fui aprovada, já foi imediatamente já aquela um monte de ideias, né? Porque já no próprio edital já vai falando
qual é o tema da obra. E eu falei assim, meu Deus, futebol. Eu não sou, assim, a melhor pessoa do mundo para falar de futebol, porque, assim, hoje em dia, eu só vejo futebol só na época de Copa do Mundo, quando o Brasil tá jogando, né? Porque eu sou vascaína, então não é muito prazeroso hoje em dia a Meus, gente ficar assistindo o jogo. meus pêsames, tá? Meus pêsames. Então, assim, a gente está sempre perdendo, então não é muito bom eu ficar ali vendo o time toda vez perder. E ainda mais depois que ficou Pelo tanto muro que tempo foi na pra segunda baixo. divisão. Ai, gente, quando eu li o edital, ali eu já comecei a pensar em várias possibilidades do que eu ia fazer nessa obra, né? Eu pensei em muitas coisas, muitas ideias ao mesmo tempo. Então, eu tive que dar uma relaxada na minha cabeça. E, normalmente, quando eu tenho muita dificuldade com alguma tela, principalmente quando é encomenda, eu acabo tendo que ver um monte de ideia. Aí eu tenho que tirar um final de semana para não pensar nisso, né? Porque a gente pensa até quando está dormindo. E no dia, Verdade. se- no dia seguinte, né, depois desse final de semana, eu comecei a escrever algumas coisas, e saiu uma poesia para essa obra, que foi um misto de sentimentos, trazendo também esse sentimento de ser vascaína e a gente sofrer com o futebol, porque também eu queria sair do óbvio, né? Todo mundo, quando pensa em futebol, principalmente futebol brasileiro, pensa no gol, que a gente é um dos melhores do mundo, né? Então, as pessoas sempre vão associar com isso. Então, eu quis fazer algo que não fosse tanto para essa vibe, né? Que também casaria um pouco mais com o meu trabalho, com esses últimos trabalhos que eu tenho feito, né? Casa também com o Limbo. Que é trazer a dor do futebol, né? Essa emoção que não é tão boa de você estar vendo a bola e ela não entrar no gol, não bater na trave. Então, foi daí que eu consegui finalizar, né? Eu fiquei, acho que umas 2, 3 semanas pensando no que eu ia fazer. Aí, quando eu resolvi relaxar minha mente e surgiu a poesia, eu fiz a obra em menos de um dia. Uau! Então a gente pode É, dizer eu que essa fiquei obra trabalhando, ela eu é fiquei inspirada no trabalhando numa, texto, né? eu fiquei trabalhando numa tela que eu estava me incomodando, eu não estava fluindo, eu estava tentando fazer, mas não estava fluindo tanto assim. E aí, quando surgiu essa poesia, foi onde assim, caraca, Shirley, pelo amor de Deus, né? Esse tempo todo, e você está aí morrendo nessa tela que não sai, ela não desenvolve, não evolui. E aí a poesia saiu, eu olhei para outra tela que estava vazia e falei assim, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. Aí fui e comecei. E ficou lindo. É, Lá no Instagram da Sheila, pessoal, ela já postou lá um videozinho, né? Com detalhes, assim, dessa obra, que tá linda, né? Assim, quando a gente é fã, é obrigada. suspeito de falar, mas, assim, acreditem, tá? Eu tenho um bom gosto, pessoal. A obra tá linda, né? Tá bem bacana. Ela já postou lá nos stories, né? A obra toda embalada, né? Seguindo viagem, e lá para Liechtenstein. Então, assim, eu imagino que deve dar uma sensação de prazer enorme, né? Vendo a obra indo. Mas, ao mesmo tempo, não sei se com os artistas é assim, né? De ficar aqueles sentimentos, falar, minha obra tá indo. Gera Mas esse ela tem que sentimento ir, né? também. Ela tem que ir, ela foi estrear o Passaporte antes de mim. Aí ela tem que ir e depois também, né? Vai que. Não, e assim, eu imagino que o artista cria a obra, né? Cria, independente de qual seja a arte, né? Cria a obra para ela seguir, né? Para ela ser vendida, fazer parte. Não dá para você pegar tudo, porque senão você vira um museu vivo, né? Assim, né? Mas acontece que, acho que a maioria dos artistas, a gente tem sempre uma obra que é de coleção pessoal que a gente não desapega, né? Aí quando a gente vai Uhum. desapegar, já passou um tempinho, a gente coloca para venda. Mas normalmente, eu já tive algumas telas aqui que ficaram um tempão. Que ficaram comigo apegadas, que eu não conseguia vender de jeito nenhum. Era uma obra linda que eu vendi o ano passado, que era Exploding Mind. É uma branca com Eu acho que eu o lembro. fundo preto,
todo mundo falava dela e eu amava demais aquela tela. Eu falava, eu não consigo desapegar, eu não consigo. Aí o ano passado, que foi onde eu entrei nessa coisa de eu vou trabalhar com isso, então tem que desapegar do meu trabalho. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou botar então ela à venda. E aí eu vendi um pouco depois, quando eu resolvi desapegar de fato, que eu vira e mexe, eu colocava ela à venda e tirava, colocava e tirava. Aí quando eu resolvi colocar de fato, aí veio um rapaz no meu Instagram e adorou, comprou, fui, entreguei pessoalmente, a gente bateu um papo, eu falei assim, meu Deus, está em ótimas mãos pelo menos. Acho que a energia do universo conspira a favor, né? No momento que você Sim, realmente sim. se desprendeu dela, era o momento daquela obra seguir o caminho e ou enfeitar uma parede, ou desenvolver algum sentimento para aquela Sim, pessoa que vai expor, né? Falar em sim. sentimento, né? A Verônica, Filosofia e Terapia, né? Ela está perguntando aqui. Deixa eu só primeiro aqui dar uma boa noite para Verônica, para Valéria de Sarau Afro-Indígena, né? Que a gente conversou lá bastante nesse dia. A Verônica pergunta, né? O que você sente na hora que você está pintando? A Denise Rocha está dizendo que é engraçado, mas é triste, né? Ela comentou isso na hora que estava falando do Vasco, né? Eu concordo que é triste, é engraçado, mas é triste. Verônica deseja saudações rubro-negras. Muito obrigado, Verônica. E tem mais algumas perguntas aqui, mas vamos primeiro responder essa. Qual é o sentimento que você sente quando você está pintando? Aí É depende. possível? É possível definir um sentimento único assim? Depende. Vai depender muito do que está acontecendo, né? Eu, assim, todas as minhas obras, elas são inspiradas em mim, mas no contato com outras pessoas. Eu me sinto muito conectada, inspirada quando eu converso com pessoas diferentes de outros locais e eu tento decifrar um pouco o que passa na cabeça de cada pessoa, né? Eu adoro ler sobre psicologia justamente por causa disso, porque a nossa mente é um mistério, né? Até hoje, para muitas pessoas. Então, isso é o que me motiva muito no meu trabalho, né? Trazer um pouquinho desse sentimento, dessa reflexão do que passa dentro da gente, né? Não é só o que passa dentro de mim. O que passa dentro de mim, na hora eu tento traduzir. Eu acho que eu estou traduzindo um pouco bem. Mas normalmente não é só o que eu estou sentindo, é o que eu absorvi daquele momento. Não sei se deu para entender, ficou meio Não, abstrato demais o que eu sim. falei. E eu acho legal isso aqui justamente por você trabalhar com o abstracionismo lírico, né? E com essa transformação dos sentimentos do que você absorve em dado momento, em dadas circunstâncias, com pessoas diferentes, o que torna as obras ainda mais únicas, né? Porque além de serem obras praticamente impossíveis de serem refeitas, né, retratadas novamente, né, serem Uhum. copiadas, por assim dizer, quando você consegue transmitir um sentimento que é único daquele momento, por uma série de fatores, até para tentar fazer algo semelhante posteriormente é difícil, né? Porque você não tem É. mais aquele mix de sentimentos para poder te guiar naquele momento que você está com o pincel, né? Sim, isso é verdade. Teve uma vez que eu fiz uma arte em papel, há uns 2 anos atrás, e eu enviei e os correios extraviaram. A carta sumiu, né? Que eu envio quando em papel, eu envio eu esqueci o nome que o correio dá. Chegou Carta registrada. a registrar. Carta registrada. Porque aí é o mesmo valor para o Brasil inteiro, a taxa de envio. Mas naquele dia eu me arrependi tanto, porque a obra levou tantos meses. Ela, assim, a primeira tinha extraviado, aí eu fiquei me sentindo tão culpada. Eu falei assim: eu vou fazer uma outra, vou tentar fazer igual. Eu sei que não vou conseguir fazer igual, porque nem gosto de fazer, porque vai me irritar. Mas eu vou fazer. Ela, não, não precisa. A cliente foi muito tranquila com isso. De boa, assim, né? Mas aí, por mim mesmo, eu fiz outra obra e enviei para ela. A segunda chegou, 2 meses depois, que também demorou. Eu não sei o que aconteceu com aquele endereço. Porque normalmente Eu acho que, leva em torno de 5 dias para receber. eu acho que eles Então, abriram, viram e gostaram e falaram, esse vai ficar para mim. Deve ter sido isso. não, pior que não. A segunda ela recebeu, ela gostou muito, mas ela assim, tá lindíssima, mas eu ainda preferi a outra. Poxa, vamos torcer então para você ganhar esse bônus
receber a outra, né? Aí uns 5 meses depois ela recebeu a outra. Aí que ela ficou maravilhada, porque assim, as duas eram muito parecidas, Aham. mas ela tinha preferido realmente a primeira, porque a primeira que estava lá, que tinha sido o original, né? O outro eu tentei replicar, mas não tanto replicado, porque fica sem graça, né? E é legal que ela acabou ficando com um duo de quadros, né? Assim, né? De Foi obra, né? foi o bônus dela por ter esperado tanto. Os abstratos espaço, né? Ele comenta que ele está perguntando, ele fala que o limbo, mas eu acho que o limbo que ele está comentando aqui inicialmente é essa nova peça, o No Just a Game. É uma nova versão futebolística, vamos ter mais limbos. Exatamente, é uma coisa que eu te perguntar isso, né? Você já pensou, né, em fazer talvez uma série, assim, com a temática do limbo, né, com aquela imagem, né, talvez semelhante, ou algo que remeta a lembrar o limbo, como uma coleção, ou algo do tipo? Sim, eu estou pensando em fazer uma coleção indo nessa pegada do limbo, tanto que eu fiz essa nova obra Not Game nessa pegada também, porque eu estou tentando levar. Na verdade, eu estou sendo puxada por esse caminho, né, do meu trabalho. Então, eu acho que eu vou fazer, assim, tá formando aqui na minha cabeça uma coleção, uma série que se remeta, que tem esse tema de, como eu posso falar, do Inferno de Dante, com vários estágios, né? Uhum. Tem o limbo, o inferno e tudo mais. Então, Pô, bacana. no mínimo, vão ter 9 telas e uma já está pronta, né? Que é o limbo. Vai ficar incrível isso, assim, eu não perco por nada essa exposição. Só expõe aqui no Rio de Janeiro, me promete. A meta é essa dessa vez, né? Mais Por aqui no pertinho Rio da de Janeiro. gente. Vai ser incrível assim, assistir isso, né? Tá, principalmente na Premiere, né? A gente sabe que assistir uma obra é sempre um prazer para quem é amante das artes, mas você tá na Premiere próximo ao artista, né? O autor, e poder conversar, até aquelas trocas de experiência, de conversa inicial, das primeiras impressões, eu acho que isso não tem preço, assim, né? Tanto para quem está assistindo, quem está indo prestigiar, quanto para quem está sendo não vou nem dizer o foco principal, vou dizer o alvo, né? Porque Sim. a Denise está pedindo para você voltar para São Paulo. Mas deixa ela te pôr aqui primeiro, tá, Denise? A gente precisa que a Sheila, né, é, faça sua cama, vamos dizer assim, né? Também aqui na região dela, né? A gente faz todo o trabalho, a gente faz toda a questão de divulgar o trabalho da Chile, né, aqui, porque a gente precisa que as pessoas conheçam, né? Que a Uhum. base dela aqui, que a região dela aqui também reconheça ela como uma grande artista que ela é. Porque eu fico muito triste, né, quando eu vejo grandes pessoas, grandes personalidades, grandes artistas que não têm, né, o seu reconhecimento na sua localidade, né? Seja de Belfort Roxo, seja de, sei lá, Guapimirim, seja de Ubatuba, seja de, sei lá, do Nordeste, do Norte, de onde se for. As pessoas trabalham tanto para conseguir ganhar o mundo, né, e às vezes elas são tão anônimas, né, onde elas vivem, né, e isso é uma coisa que me deixa um pouco triste, né? Principalmente a gente que é de Belfort Roxo, que a gente já tem uma imagem tão projetada negativamente para fora, e aí a gente não consegue, né, trazer essa imagem positiva para a gente de volta, sendo que a gente tem tanta coisa boa, né, e que fica lá fora, né, não volta para poder chegar e falar, não, a Chile é daquele Belfort Roxo, sabe? As pessoas que Sim, passam, reconhecem, admiram o trabalho. sim. Por isso também que a minha primeira entrevista eu resolvi fazer com vocês aqui, né, de Belfort Roxo, para mostrar também de onde eu sou, porque às vezes as pessoas esquecem que eu sou de Belfort Roxo, né? Ou então nem conhecem. Muitas pessoas falam, de onde você é? Belfort Roxo. Onde que é isso? Não, A gente fica nem, muito feliz, né? nem se preocupe, porque você com O certeza Chile, não vai nem conhecer. você tá, Oi. eu só vou pedir para você repetir, porque travou aqui, eu não sei se o pessoal conseguiu ouvir, para mim travou aqui a sua imagem. Parou depois que você falou sobre que você é de Belfort Roxo, que você fez toda a sua primeira entrevista aqui. Depois travou para mim, eu não consegui ouvir mais nada. Não sei se o É você que está pessoal... travando agora para mim. Para mim, para você a minha tá travando? Tá Então deve travando. ter algum problema na conectividade, então. Com certeza.
A internet de Mas Belfort Roxo. faz parte. A Verônica está comentando aqui, né, que vai ser mais uma preciosidade da região. O MLB Bento está dizendo que na próxima exposição ele quer estar presente. E a Verônica Ai, Filosofia está perguntando se vai ter obra da artista aqui na ação terapêutica, né, no dia 17. sim, sim, eu estava agora de tarde separando umas telas desse tamanho, pequenas, né, de 20 por 20 centímetros, que tem a ver, eu acho que com a proposta, né, do espaço, para ficar bem decorado, bem bonito, com uma vibe legal, uma energia gostosa. Aquelas telas que tem com a temática da natureza? Pode ser Porque também. não, eu tô perguntando porque, né, eu já vi algumas telas assim, que tem uma pegada voltada para a natureza, né? Com tons de verde e tal, dourado, assim, Sim, que eu sim, achei muito sim. bacana. E É, dessas agora, eu tô com, acho que duas telas só grandes. Eu tô com, só com as telas maiores, né, que são bem grandonas. aham, Como a gente estava com essa dificuldade de enviar, eu não sei, eu ainda estou pensando qual. Eu tinha separado umas pequenas miniaturas. Pequenas, né? sim. Mais ou menos 20, 30 centímetros, que aí ficaria mais fácil para a Não, com gente ver o que a gente certeza. faz amanhã para transportar. Não, com certeza. Não, Mas com certeza eu vai ter, pergunto até sim. porque eu tive, eu tive a impressão dessas telas que eu estou falando, que elas têm umas menores, né? Eu não sei se eu estou confundindo, talvez, com essas que você possa ter separado. Mas eu lembro de ter visto no seu portfólio, né, que tem umas telas menores mesmo. Eu estava pensando nelas. Eu acho que ele está pensando a mesma coisa e talvez eu tenha falado de outra série, talvez, não sei. Acho que eu me confundi aqui. A Denise está perguntando se você já vendeu a Marine, né, que é uma das telas da Chile, e o Francisco Já. Evandro, escritor, está dizendo que será isso uma influência daquele ditado popular: casa de ferreiro, o espeto será sempre de pau, ou uma das máximas de Jesus, que nenhum profeta é reconhecido em sua terra. Eu acho que ele fala isso a respeito, né, dos artistas não serem reconhecidos na sua Sim, cidade. sim. Justamente o Sim. Francisco Evandro, né, que também é escritor, a gente fez uma live com ele recentemente, falando sobre o lançamento do próximo livro dele. O Francisco Evandro é conhecido internacionalmente e pouquíssimo conhecido aqui em Belfort Roxo, né? É a Pode cena, ser, né? mas aí a gente ajuda a quebrar essa cena, né? A gente, Belfort Roxo tem tantas cenas ruins, né? A gente já vem lutando aí para quebrar tudo isso. Mas uma delas é isso, né? Fazer os seus artistas serem reconhecidos na sua própria casa. O ideal seria ser reconhecido primeiro na própria casa, né? Depois desbravar o mundo, né? Mas normalmente acontece o contrário, né? A gente desbrava o mundo e quando volta para casa é reconhecido. Como a Verônica falou na live de ontem, né? Às vezes a gente fica esperando acontecer uma situação, uma circunstância perfeita para a gente conseguir fazer algo, né? E aí eu comentava com ela que a gente tem que aproveitar esses momentos e a gente criar as circunstâncias a partir do que a gente vive hoje, né? Eu acho que vai encontrar esse pensamento que você falou, né? Às vezes a gente fica esperando ser conhecido aqui para poder tomar o mundo e isso vai demorando, vai demorando. Então, deixa, né? Vamos ganhar o mundo primeiro e depois a gente volta para casa. Se o Sim, sim, com universo quer certeza. assim, que seja assim, né? Sim, Melhor que aproveitar as oportunidades, né? Ah, o Leocádio está dizendo parabéns pelo seu trabalho, né? A Verônica também esperamos obrigada. mandar aí. E a Verônica, ela botou aqui, expressou aqui que ficou feliz, né? Sem saber que, que na ação terapêutica do dia 17 vai ter a presença também das obras da Shirley. Quase que não me veio o nome na cabeça agora. A Shirley também vai embelezar lá o espaço, né, para poder ajudar lá, né, nesse projeto tão bacana que a Sim, Verônica está organizando. Denise também sim, que a gente com precisa certeza. enaltecer a arte dos artistas de Belfort Roxo. E eu concordo plenamente com Sim, você, e Denise. Né? aqui tem muito artista, tem muito artista. Nossa, eu acho que desde nova eu conheço muito artista que nem tenta, mas acaba não tendo reconhecimento aqui mesmo, né? Músicos, poetas, muita gente legal, boa, que não teve nenhum tipo de reconhecimento de nada aqui. Porque também aqui em Belfort Roxo sempre faltou muito essa.
Essa essa apoio, né? fomentação da cultura, né? A cultura ela andou por muitos anos bem abandonada por aqui. Então agora eu acho que estão movimentando mais, vocês, com o canal de vocês estão trazendo mais esse movimento para a cidade, e acho que é bem importante, principalmente para os artistas novos que estão começando, né? Igual naquele dia do Sarau, eu achei assim, muito legal a quantidade de estudantes, de jovem que estava lá apresentando, lendo a poesia que colocou junto no livro, junto com a... Esqueci o nome Do da, Valéria. da Valéria. Eu achei muito legal aquilo, porque é um incentivo também, né? Da Valéria como professora, isso daí, como professora, como educadora, e trazer a poesia de uma galera jovem pra caramba para o livro, que ela deu um jeito, né, de publicar, né, pela história que ela estava contando. Foi muito legal aquele dia. Cai nada aqui atrás, não. Tirei o livro do lugar. Tirei o livro do lugar, ouvi um barulho aqui, tá desmoronando os livros. Com certeza, né? A Valéria fez um trabalho incrível, né? E a gente precisa valorizar isso, né? Porque, assim, quando a gente leva a arte para crianças, para jovens, né? Você vai fomentando isso na criança e ela vai desenvolvendo isso ao longo da vida, né? Eu tenho certeza que Sim, se você, quando jovem, se não tivesse tido esse apoio da família, né? De apreciar o seu trabalho, né? De falar, não, vai lá na Casa de Cultura fazer o cursinho lá e tal. Hoje a gente não teria, né, esse orgulho para a gente de Belfort Roxo ter uma artista nossa numa exposição internacional, sabe? Então, assim, um motivo de muita felicidade para a gente que trabalha com arte, com cultura aqui na cidade, sabe? A gente tem grandes nomes que saíram de Belfort Roxo para poder viver o mundo, no mundo da arte, como o Seu Jorge, como a Nádia Haddad, né, o pessoal de bandas de reggae aí, né, o Cidade Negra, que tem sua essência aqui de sim. Belfort Roxo, Seu né? E, Jorge. enfim, sim, e assim, e a gente tem grandes outros artistas que ainda não, né, eu digo ainda, porque eu tenho certeza que vão conseguir esse grande estrelato, né, em todas as áreas que possam ser fomentadores dessas artes, e que ainda não conseguiram esse estrelato, mas nem por isso tem o seu valor artístico reduzido, né? Só que falta realmente valorizar mais isso aqui na base, para que as pessoas se sintam confiantes também, né, em prosseguir com o seu trabalho. Porque eu penso que se a gente às vezes não tem o apoio na nossa própria região, a gente, no geral, as pessoas ficam um pouco mais desmotivadas, né? Porque se eu não consigo expor na minha cidade, se eu não consigo fazer uma apresentação aqui na praça, no centro cultural da minha cidade, como que eu vou alcançar os da capital? Como que eu vou alcançar os de outras grandes cidades do estado, né? Verdade. Principalmente para a galera mais jovem, né? Sim. Porque normalmente a gente busca um apoio de alguém, dos pais, de algum amigo, e não ter nenhum apoio nesse período, nesse sentido, né? É bem desanimador. Falo por experiência própria também, né? E aí a gente pode, com isso, a gente pode acabar perdendo grandes artistas do futuro, né? Então, valorizar desde a base é essencial. Na Verônica, a gente está muito honrado, né, em saber que você que vai expor as telas lá na ação terapêutica. O Francisco Evandro comenta que já comentou que Belfort Roxo é um celeiro de artistas e muitos não conseguem mostrar o seu talento. Tem um pessoal entrando aqui ainda também. Precisamos de mais cultura, né, o Leocádio está comentando. A Izzy Cena, Arte Empresa, parabéns, amiga, pelo seu trabalho. A Verônica está dizendo que precisam inspirar o spoken. Bom, deixa eu só aprender a pronunciar isso. O spoken Cobens. Eu não sei o que é isso não, Verônica. Traduz aí para mim. E, mas é isso, né? Assim, as pessoas estão aplaudindo o seu trabalho, né? E pedindo, né, valorização do trabalho dos artistas locais, né? E a gente vem sempre que possível trazer isso aqui para vocês conhecerem, né? O Leocádio dizendo que vieram de Mesquita e há muito tempo está no Rio. Que legal o incentivo de vocês. A gente Ai, que que legal. agradece a vocês, porque tudo que a gente faz aqui no Belfort Roxo, né, é para poder levar, né, conhecimento e arte e cultura para quem acompanha a gente aqui. Então, assim, esse acompanhamento do nosso trabalho que vocês fazem,
que incentiva a gente a trazer novos trabalhos, como é o trabalho da Shirley, como é o trabalho da Verônica, do Francisco Evandro e de tantos outros que a gente já veio trazendo aqui, né? Seja em forma de publicação física, publicação fixa, seja em forma de entrevista, né? De forma participando dos eventos. A ideia é sempre trazer a valorização para o que a gente tem de melhor, porque eu sempre falo que o melhor de Belford Roxo é o Belford Roxense, né? Então, a Verônica falou que a gente precisa inspirar os jovens daqui. Eu acho que ela escreveu errado na hora. Eu tô achando que era uma outra língua já. Eu tô achando que era uma outra pessoa. Eu não sei nem qual é o idioma que fala em Liechtenstein, mas eu achei que ela estava falando o idioma de lá já. Falando nisso, né? Voltando a esse assunto, a exposição vai do dia 17 de junho, né? Até o dia 2 de julho, né? Lá nesse. Qual é o nome do espaço lá? Você sabe? Gasômeter. Qual o nome? Vai ser Gasômeter de Triesen, em Liechtenstein, que é a capital em Vaduz. Uhum. Ele é um centro cultural específico, é um centro cultural importante, né, que funciona, acho que há mais de 10 anos, se eu não me engano, bem na capital, para fazer esse tipo de exposição, né. O Leocádio está acusando que ele conhece a Shirley do Viva, antes dela despertar esse talento. Sim, trabalhamos juntos. Ah, que legal. Ainda estava perdida nesse mundo. E aí a obra vai ficar, né, exposta por esse período aí, né, do dia 17 até o dia 2. Vai ser feita uma live, né, de divulgação, né, do lançamento, né, para vocês acompanharem. Depois eu vou pedir para a Shirley me mandar, pessoal, porque eu coloco aqui disponível, né, nos stories, para quem quiser acompanhar, ver de perto lá, ver de perto é modo de dizer, né, ver, né, através da tela aqui do celular, do computador, né, assistir a exposição, o evento de lançamento, né, e quem quiser conhecer mais do trabalho da Shirley, né, fica só uma pincelada sobre toda a história dela, sobre algumas das obras, né, que a gente falou aqui. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Vocês seguem lá a Shirley no Instagram, né, Shirley Gal, Shirley com 2 Is, né, 2 Is não, Shirley só com I, e o Gal com 2 L. Não é parente da Gal Costa, tá? Igual eu escrevi errado lá na arte. Mas eu já corrigi para poder publicar depois na capa, né? Pra já direitinho, tá? E aí, vocês seguem lá o trabalho dela lá no Instagram, né? Vai ficar salvo aqui na legenda, né? A gente sempre coloca lá o link para facilitar, né? O arroba. E quem se quiser, tiver interesse, né, em adquirir algumas das obras da Shirley, né, entre em contato com ela, né, no perfil dela lá também tem um link, né, com acesso, tem o seu portfólio lá também, né, com todas as obras, né, e quem quiser adquirir alguma obra, fica à vontade, tá? Ela tá desapegando das obras, tá? Então vocês podem comprar à vontade. Muito desapegada. O Limbo que eu ainda tô meio assim, eu acho que ainda não vou vender, tô meio apegada com ele, porque ele que tá trazendo mais inspirações, então acho que ele ainda tem que ficar um pouquinho comigo. Quando você desapegar do Limbo, você me avisa, tá? Pode deixar. O interessante seria, né, assim, né, obviamente, ter ele ainda para fazer a exposição completa, né, com todos com essa ideia que você faz, e depois, talvez, né, seria muito interessante se alguma galeria, algum espaço adquirisse, né, toda a coleção. Seria incrível, assim. Eu fico pensando assim, como seria lindo passar e ver aquela parede, né, do Limbo dos seus primos, de seus irmãos. Será? Seria maravilhoso, né? Cara, quem sabe, né? Talento você tem, ideias boas você tem, então, assim, eu só preciso de alguém que invista realmente, né, na aquisição dessas obras, porque, com certeza, vai ser uma aquisição incrível para o espaço, né, que adquirir, né. Até para você que está assistindo a gente, se quiser adquirir alguma das obras da Shirley, com certeza vai ser uma aquisição incrível para o seu espaço, né, seja para um espaço empresarial, comercial, residencial mesmo, né? Vai embelezar muito o seu espaço e eu te garanto que vai fazer as pessoas pensarem, observarem e refletirem sobre essas obras que vão estar expostas nesse espaço que você quiser colocar. Então, segue lá a Shirley e compre as obras dela. O principal.
Aí deixa eu te perguntar, você já pensou sobre a poesia pra gente? Olha, eu não tenho nada hoje anotado aqui em papel. Normalmente eu deixo na minha nuvem, né? Uhum. Todos os Eu dei rascunhos. mole, eu tinha que ter pedido Eu deixo antes tudo isso. ali, porque senão eu acabo me perdendo. Então eu deixo na nuvem, mas eu acho que se eu for procurar aqui agora para eu ler, porque eu não vou conseguir lembrar de uma agora em específico. Eu acho que eu vou acabar saindo da live, né? Pode ser. Eu dei mole, eu tinha que ter pensado nisso antes para ter te pedido, porque eu vou fazer uma surpresa. Enfim, Então eu me o Bento. livrei dela agora. Mas foi por pouco, tá? Eu E, quase mandei mensagem pedindo para você separar. Falei, não, vou soltar, vai que ela tem alguma de cabeça. Mas eu te entendo, eu tenho alguns textos escritos, mas assim, eu não tenho nada fácil, tá tudo no celular, então de cabeça eu não tenho nada também. O Bento tá no comendo. início, eu escrevia tudo no caderno, mas aí eu não ficava organizado. E como eu estou pensando em, talvez, futuramente, eu lançar um livro, um e-book, não sei, com algumas poesias, então eu já vou deixando tudo ali no arquivo que já vai me facilitando, né? Ah, com certeza. Eu um dia vou fazer isso. Eu até tenho algumas coisas aqui anotadas, mas assim, é vergonhoso mostrar isso, mas tá assim, anotado, sabe, em pedaços de E papel, o meu ficava e assim eu também, vou eu me juntando. perdi, perdia também as, as anotações, as poesias. Então fica tudo na nuvem, no Não, documento. eu tô juntando, na verdade, aqui, né? Tem um arquivozinho aqui, eu tô juntando os textos, estou procurando, que eu sei que alguns estão dentro de algumas pastas, de alguns cadernos, não sei o quê. Eu estou juntando aqui para começar a digitar tudo isso e tentar organizar de alguma forma, porque eu estou com medo de começar realmente a perder esses textos, né? Não que eu tenha grandes pretensões com eles, ou não, não sei, no futuro que vai saber, mas eu quero ter os meus textos organizados para poder parar um dia, ler quando eu quiser e saber onde estão. Alguns eu tenho Sim. uma vaga noção assim, do que está escrito e onde está escrito, mas eu também não voltei lá, não fui lá pegar, procurar, ler para poder achar, entendeu? Uhum. O Bento está comentando aqui que quando ela desapegar do limbo vai ser leilão. Eu também acho que vai ser, o Bento. Não vai ser fácil Será? não matar esse livro fácil não, hein? Boa noite, Lini. Boa noite, Verônica. Boa noite, Marcos Faleiros, Andréia, todo mundo que participa aqui. A Eleni está comentando, vem livro por aí, né, Gil? Esperamos que sim, Eleni, esperamos que sim. A Eleni, ela é, junto com a Alicia, elas são as organizadoras do projeto Samba Literário, né? Um projeto literário Que incrível. A legal. gente fez uma live com ela recentemente também. E o samba literário, o nome é samba literário, mas não é voltado só para samba, né? O samba faz parte da literatura de uma forma geral, né? E a Uhum. gente tem, elas têm esse projeto bacana e eu faço parte lá também junto com outros grandes amigos que a gente fez ao longo da vida aí, né? Junto com o samba literário. E aí já fica o convite aí, ó. Lançando o livro, vamos expor esse livro lá no Samba Literário. Já estou convidando por elas, tá? Mas eu aproveito e até te faço convite, né? Quando tiver os próximos eventos do Samba Literário. Obrigado, Leni. Quando tiver os próximos eventos do Samba Literário, eu até vou te avisar, né, o Chile, para você ir participar, você conhecer novos autores, né? O samba ele não é focado só na literatura, né? O samba literário está tomando grandes proporções, graças a Deus. E tem grandes poetas e poetisas participando, escritores de vários gêneros literários, sabe? Talvez daí, toda essa conversa, eu já estou pensando aqui, de toda essa conversa pode sair uma nova obra de arte aí, ó. Você que falou que gosta de absorver, né, energia das pessoas, conversas, né, no samba Uhum. literário, com certeza sua cabeça vai Olha que explodir, legal. assim, de Sim, ideias. sim. Eu já estou aceitando o convite aqui também. A Leni tá falando, pode convidar. A Leni já sabe que não pode me dar brecha, que eu convido todo mundo para o samba literário. Então, vem parceria nisso, isso daí. Rock será? O Francisco Evandro está comentando aqui que abre um arquivo,
o nome das máximas das minhas lives e começa a escrever. E está dizendo também que o mesmo, Leni, pérolas dos meus momentos, meus quadros. É isso, pessoal. Esse papo está muito bacana, mas a gente tem que dar sequência aqui à nossa noite, voltar para nossas aulas, ou finalizar elas dentro do possível, né? Porque a vida não para. Eu quero agradecer muito o pessoal que participou, né? Que fez essa live, mais uma live especial aqui para a gente do Igor Roxo. Agradecer demais vocês, Shirley, por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado a minha insistência, por dar a sua primeira entrevista aqui para a gente do Igor Roxo. Eu quero poder falar lá na frente, falar a primeira entrevista da Shirley foi para mim. Sim, com certeza. E eu vou falar isso com muito orgulho, né? E eu vou estar falando com muita felicidade de saber que, de alguma forma, a gente pode estar presente nessa sua trajetória de sucesso que eu vislumbro, né? Desde o dia que eu vi a tua primeira obra. Eu que agradeço, Gil, porque você ter insistido para eu aceitar e romper essas barreiras da timidez e tudo mais, porque como você mesmo falou, né? Isso é muito importante para mim. Eu não posso ficar muito apegada nessas travas que eu tenho, né? E foi bem gostoso esse bate-papo que a gente teve aqui, né? Foi bem legal e, com certeza, foi um marco que vai ficar gravado há muito tempo, né? Na minha cabeça, no meu ser, no meu coração. Adorei. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de trazer mais do teu trabalho aqui no Belfort Roxo, né, para que as pessoas conheçam mais o seu trabalho. E o Leocádio está dizendo que essa menina merece, que é uma guerreira. A Lenita dizendo que o também está convidado. A Thaís, da Thalita Arteira, também está desejando sucesso. E aproveitando toda essa conversa, a gente vai estar organizando, né, junto com a Verônica, do Instituto Mônada, no dia 17 também, né, a ação terapêutica, né, que vai ser na Rua da Escola, lá em Areia Branca, né, o endereço é Rua da Escola, tá, pessoal? E aí vai começar às 9 da manhã, vai até às 2 da tarde, né, e a gente vai estar lá com as obras lá expostas da Shirley. A gente vai ter a Thalita Arteira também com a parte de saboaria artesanal, né, ajudando lá também com pôr o espaço. Francisco Evandro já falou que vai dar um pulo lá também, a gente está super contente, né, em ter os livros dele lá também. Vai ser um evento voltado para terapias, né, e como eu falei logo no início da live, né, a arte também é uma terapia, né, e admirar a arte faz parte das terapias também, né, a gente se encanta, se incomoda, né, se faz pensar, né, a respeito de algum assunto, de algum sentimento. Então, assim, eu convido todos vocês a participarem lá no dia 17, né, a partir das 9 até as 2 horas da tarde, na ação terapêutica. A gente está colocando sempre aqui nos stories, né, o convite. E vão lá, para vocês conhecerem um pouco da obra da Shirley, né, pessoalmente, assim, né, cara a cara, conhecer um pouco desse talento da nossa cidade. E é isso, né. O Evandro está dizendo que amanhã... aproveitar também, Shirley, se você estiver disponível também, amanhã o Francisco Evandro vai estar fazendo o lançamento do livro dele, né? Do mais novo livro dele, que é o Poesias ao Amanhecer, que vai ser na rua Teixeira de Freitas, no número 306, lá, na sala 306, número 5, lá na Glória. Vai ser o lançamento do livro dele, na Glória Lapa, passeia, bem na divisa dos 3 bairros ali, né? E, do lado do passeio público, não tem erro, no prédio da HGB. Que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Vai estar fazendo o lançamento do livro dele lá, junto com a comemoração do aniversário dele, né? Então, assim, se estiver disponível amanhã, vai ser... É verdade. Eu não lembro a hora. Vai ser a partir das 3, de 3 às 5 da tarde, na Rua Teixeira de Freitas, número 5, sala 306. De 3 às 5 da tarde. Vai ser na parte da tarde amanhã. Lá no Rio, que se vocês puderem participar lá, eu vou fazer o máximo de esforço possível para estar lá presente, eu quero muito estar lá. E aí, se for possível, a gente se encontra lá, bate um papo, conversa também, e a gente estende esse bate-papo que a gente está tendo aqui no Instagram, aqui, pessoalmente lá, tomando champanhe, tomando um vinho, tomando
Vai ser de 3 às 6, perdão, pessoal, de 3 às 3 6. às 6. Parei, colocou aqui. E aí a gente faz uma comemoração lá, se conversa, conhece gente nova e vamos falar do que a Sim, gente gosta de sim. falar, que é de arquitetura. A Verônica falou que também vai. Então é isso, a gente se encontra lá então, pessoal. Vamos tentar, né? Eu vou fazer o máximo possível para Eu vou ir, quem tentar puder ir, também. aparece Esse lá também. horário, acho que vou estar livre, desapegada aqui dos afazeres que tiver que fazer. Então, eu vou Uhum. tentar dar uma passada lá também. Vai ser muito bacana te encontrar lá também. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer demais, mais uma vez, todo mundo que participou. A Shirley, que disponibilizou aqui o tempo dela, né? Se largou a aula dela para conversar comigo, com vocês aqui. E, e aí eu só tenho mesmo que agradecer e convidar vocês, né, a participarem no dia 17 para poder ver pessoalmente as obras da Shirley. E depois fica acompanhando os nossos stories e os stories da Shirley também no Instagram, que a gente vai colocar lá o link, né, de divulgação do lançamento, né, do vídeo do lançamento da exposição dela no 8º Salão de Artes Brasileiras em Liechtenstein. É tão difícil falar com o aparelho. Liechtenstein. Eu tenho manutenção recente, então está incomodando, aí algumas palavras É, viram trava-língua. Só quem usou o é, aparelho na vida sabe o que eu estou falando, né? Então, sim. São muitas. é lá em Liechtenstein, né? E a gente tem esse prazer de ter uma representante de Belfort Roxo fazendo sua estreia internacional nesse salão, com uma obra linda, né? Que vocês podem ver também no último vídeo, no último Reels no Instagram da Shirley, está lá os detalhes dessa obra para vocês acompanharem, tá bom? Então, finalizo aqui esse bate-papo. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigado, Shirley. E a gente se encontra por Obrigada. aí. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima noite. Boa noite.